15º capítulo. No qual Tisto tem uma aula de geografia seguida de uma de fábrica e no qual o conflito entre os Volás e os Vai-te-emboras se estende de modo imprevisto. O Senhor Trovões estava sentado atrás de sua mesa. Recuperara a voz de trombone e trovejava em 3 telefones ao mesmo tempo. O Senhor Trovões via-se logo, estava ocupadíssimo. É sempre assim quando estoura a guerra em algum ponto do mundo, disse a Tisto. Em Mirapólvora temos o dobro do trabalho. Por isso é que Tisto tinha observado que a sirene da fábrica tocara 2 vezes mais que de costume, e os operários eram 2 vezes mais numerosos. As 9 chaminés lançavam tanta fumaça que o céu tinha ficado escuro. Então eu volto quando o senhor estiver menos ocupado, disse Tisto. O que é que você queria perguntar? Eu queria saber onde foi que esta guerra estourou. O senhor Trovões levantou-se, levou Tisto para junto de um grande globo terrestre que fez girar e colocou o dedo bem no meio. Você está vendo este deserto? Disse ele. Pois foi aqui. Tisto viu, sob o dedo do senhor Trovões, uma pequena mancha cor-de-rosa que parecia uma pastilha. Por que foi que a guerra se meteu aí, senhor Trovões? É muito fácil de entender. Quando o senhor Trovões dizia que qualquer coisa era fácil de entender, Tisto ficava desconfiado. Geralmente era muito complicado. Mas desta vez Tisto estava resolvido a escutar direitinho. É muito fácil, repetiu o senhor Trovões. Este deserto não pertence a ninguém. A ninguém? Repetiu Tisto interiormente. Mas à direita se encontra a nação dos Volás e à esquerda a nação dos Vai-te-emboras. Volás? Vai-te-emboras? Repetiu de novo Tisto. Ele estava mesmo muito atento. Ora, há algum tempo os Volás anunciaram que queriam esse deserto. Os Vai-te-emboras responderam que também queriam. Os Volás se instalaram numa ponta e os Vai-te-emboras na outra. Os Volás enviaram um telegrama aos Vai-te-emboras, dizendo-lhes que se retirassem. Os Vai-te-emboras replicaram pelo rádio que proibiam os Volás de permanecerem onde estavam. Agora os 2 exércitos estão em marcha, e quando se encontrarem, travarão o combate. O que há nesta pastilha cor-de-rosa? Isto é, neste deserto? Jardins? Perguntou Tisto. Claro que não. Se é um deserto, ali não há coisa alguma. Só mesmo pedras. Então essa gente vai brigar por causa dessas pedras? Eles querem o que está por baixo. Debaixo do deserto? E o que é? Petróleo. Por que querem eles essa coisa chamada petróleo? Para que os outros não o tenham. Querem esse petróleo porque o petróleo é indispensável numa guerra. Tisto bem sabia que as explicações do senhor Trovões acabavam ficando dificílimas. Fechou os olhos para pensar melhor. Se compreendi direito, os Volás e os Vai-te-emboras estão em guerra por causa do petróleo, porque o petróleo é indispensável para a guerra. Abriu de novo os olhos. Mas isso é uma tolice, declarou ele. As orelhas do senhor Trovões ficaram escarlates. Tisto, será que você quer um 0? Não, respondeu Tisto. O que eu queria é que os Volás e os Vai-te-emboras não entrassem em combate. Essa demonstração de bons sentimentos acalmou provisoriamente a cólera do senhor Trovões. Isso é claro, disse ele dando de ombros. Ninguém jamais quis a guerra, mas sempre existiu. O que é que eu poderia fazer? Pensava Tisto. Colocar meu polegar na pastilha cor-de-rosa? É muito longe esse deserto? Perguntou ele. Fica no meio do caminho que vai daqui
a outra metade da terra. Então a guerra não pode chegar até Mirapólvora. Impossível não é. A gente sabe onde uma guerra começa, mas nunca onde vai parar. Os Volás podem chamar em seu auxílio um grande país, e os Vai-te-emboras pedir a ajuda de um outro, e os grandes países entrarão em guerra. É o que se chama uma extensão do conflito. A cabeça de Tisto rodava como um motor. Afinal, a guerra é uma espécie de tiririca que se alastra pelo globo. Com que espécie de plantas poderíamos combatê-la? Agora, você vai acompanhar minha fábrica, disse o Senhor Trovões. Você irá vê-la no auge da produção. Será uma ótima aula. Ele gritou algumas ordens nos seus 3 telefones e desceu em companhia de Tisto. Este, logo que chegou, ficou surdo de tanto barulho. Os martelos automáticos batiam com toda a força. As máquinas roncavam como milhões de piorras. Era preciso gritar para fazer-se ouvir, mesmo que a gente tivesse a voz do Senhor Trovões. Tisto também ficou cego com os repuxos de faíscas que irrompiam de toda parte. O aço corria pelo chão como riachos incandescentes. Fazia um calor insuportável e os homens pareciam minúsculos e negros. Após a oficina de fundição, Tisto visitou as de polimento, de torno de montagem, bem como as de fuzis, metralhadoras, tanques, caminhões, etc. Porque a fábrica do Senhor Papai fabricava tudo o que se relacionasse com guerra, armas e munições. O dia seguinte era dia de entrega e embalava-se o material com tanta precaução como se fosse porcelana. Finalmente, o Senhor Trovões mostrou a Tisto 2 enormes canhões, compridos como torres de catedral, e tão brilhantes que pareciam untados de manteiga. Suspensos em correntes, os canhões deslizavam lentamente pelo ar. Depois foram depositados devagarinho, em reboques de caminhões que pareciam não ter fim. São esses canhões, Tisto, que fazem a riqueza de Mirapólvora, exclamou com orgulho o Senhor Trovões. Podem demolir a cada tiro 4 casas tão grandes como a sua. Essa notícia não pareceu inspirar a Tisto o mesmo orgulho. Então, pensou ele, a cada tiro de canhão, 4 tistos sem casa, 4 cárolos sem escada, 4 amélias sem cozinha. Então é com essas máquinas que se perde o jardim, o país, a perna ou alguém da família. Esta é a verdade. E os martelos a baterem, as forjas a esquentarem. O senhor é a favor de quem, Senhor Trovões? Perguntou Tisto, fazendo grande esforço para ser ouvido naquele alarido que o cercava. O quê? Estou perguntando, o senhor é a favor de quem nesta guerra? Dos Volás, gritou o Senhor Trovões. E papai? Também. Por quê? Porque são nossos amigos há muito tempo. É claro, disse Tisto consigo mesmo. Se a gente tem amigos que são atacados, deve ajudá-los a se defenderem. Então esses canhões vão para os Volás? Prosseguiu ele. Só o da direita, gritou o Senhor Trovões. O outro é para os vai-te-emboras. Como para os vai-te-emboras? Exclamou Tisto indignado. Porque eles também são bons fregueses. Assim, um canhão de Mirapólvora ia atirar contra um outro canhão de Mirapólvora e demolir um jardim, tanto de um lado como de outro. É o comércio, acrescentou o Senhor Trovões. Pois então, eu acho abominável o seu comércio. O quê? Perguntou o Senhor Trovões, abaixando-se, porque o barulho dos martelos abafava a voz de Tisto. Eu estou dizendo que o seu comércio é abominável porque... Uma vasta bofetada o interrompeu. O conflito entre os Volás e os vai-te-emboras acabava de se estender de repente até a face de Tisto. Eis o que é a guerra. A gente pede uma explicação, diz o que pensa e zás,
recebe uma bofetada. E se eu te fizesse brotar urtiga no fundo das calças? Quero ver o que você fazia, pensava Tisto, com os olhos cheios de lágrimas, olhando o Senhor Trovões. Sim, urtigas ou cardos. Ele mal continha o polegar, e foi assim que a sua grande ideia lhe veio. A aula de fábrica, vocês já previram, terminou nesse ponto. Tisto ganhou um duplo zero. O Senhor Trovões logo comunicou ao Senhor Papai, que ficou muito desgostoso. Seu Tisto, que devia lhe suceder e tornar-se o dono de Mirapólvora, demonstrava realmente poucas disposições para dirigir tão bela empresa. É preciso que eu converse com ele seriamente, disse o Senhor Papai. Onde está ele? Foi se refugiar junto ao jardineiro, como de costume, respondeu o Senhor Trovões. Bem, veremos isto mais tarde. Por ora, terminemos as embalagens. Por causa da urgência das entregas, a fábrica funcionava sem parar. As 9 chaminés coroavam-se a noite toda de grandes halos vermelhos. Ora, aquela noite, o Senhor Papai, que não tivera tempo de jantar e fiscalizava o trabalho de várias oficinas do alto de uma pequena torre envidraçada, teve uma agradável surpresa. Seu Tisto voltara à fábrica e passava lentamente ao longo das caixas de fuzis. Subia nos caminhões, debruçava-se sobre os motores, esgueirava-se entre os imensos canhões. Tisto é fantástico, pensou o Senhor Papai. Está se esforçando para recuperar os pontos perdidos com seu duplo zero. Não se deve perder a esperança. Tisto, realmente, jamais parecera tão sério e tão atarefado. Estava de cabelo em pé. A cada instante tirava do bolso pequenos pedaços de papel. Parece até que está tomando notas, observou o Senhor Papai. Queira a Deus que ele não prenda o dedo a enfiá-lo assim nas metralhadoras. Ora, é um bom menino que reconhece logo os seus erros. O Senhor Papai ia ter outras surpresas.